23 de outubro de 1908. A retidão no operar contém toda a ciência divina, continuando no meu estado habitual. Assim que veio o bendito Jesus, disse-me: minha filha, toda a ciência divina está contida no reto operar, porque nele se encontra tudo o que há de belo e de bom que se possa encontrar. Nele há ordem, utilidade, beleza e maestria. Um trabalho é tanto melhor quanto mais bem ordenado for. Mas, se os fios aparecem tortos e são conduzidos de modo tortuoso, nada se compreende. Não se vê senão algo desordenado, que não será nem útil nem bom. Por isso, desde as coisas maiores até as menores que fiz, todas se veem ordenadas e todas servem a um propósito útil, porque a fonte de onde saíram foi o meu reto operar. Agora a criatura será tanto melhor, conterá em si tanta ciência divina e tantas obras boas sairão dela, quanto mais reta for. Basta um único fio torto no seu operar para desordenar a si mesma e as obras que dela procedem, além de ofuscar a ciência divina que contém. Quem se afasta da retidão sai do justo, do santo, do belo e do útil, ainda assim dos limites nos quais Deus o colocou. E ao afastar-se, será como uma planta que não tem muito solo sob si. Ora, os raios de um sol ardente, ora as geadas e os ventos secarão os influxos da ciência divina. Tal é o operar tortuoso, geadas, ventos e raios de sol ardente, que por lhe faltar terreno de ciência divina, nada mais terá senão secar em sua desordem. 20 de novembro de 1908. O verdadeiro e sério amor é aquele que se faz alimento e sustento constante seu sinal, continuando no meu estado habitual, cheio de amarguras e de privações. Por pouco, esta manhã, veio o bendito Jesus, e eu me lamentava com ele sobre meu estado, mas em vez de responder-me, estreitava-me ainda mais a mim. Depois, sem responder ao que eu dizia, disse-me: minha filha, a alma verdadeiramente amante não se contenta em amar-me com ansiedade, com desejos e com arroubos, mas só se satisfaz quando chega a fazer do amor seu alimento e nutrição cotidiana. Então o amor se torna sólido, sério e vai dissipando todas aquelas levezas de amor às quais a criatura está sujeita, e ao fazê-lo seu alimento, ele se difunde por todos os seus membros e, estando difundido por tudo, tem a força de sustentar as chamas do amor, que a consomem e lhe dão vida, e contendo o amor em si mesma, possuindo-o, não sente mais aqueles vivos desejos, aquelas ansiedades, mas sente apenas que ama mais o amor que possui. Este é o amor dos bem-aventurados no céu. Este é o meu próprio amor,
Os bem-aventurados ardem, mas sem ansiedade, sem alarde, com solidez, com seriedade admirável. Este é o sinal de que a alma chega a nutrir-se de amor. Quanto mais perde as feições do amor humano, pois se vêem apenas desejos, ansiedades, arroubos. É sinal que o amor não é seu alimento. É alguma partícula de si que dedicou ao amor, de modo que, não estando toda dedicada ao amor, não tem força para contê-lo e faz aqueles arroubos de amor humano, sendo estas almas muito volúveis, sem estabilidade em suas coisas. Ao contrário, as primeiras são estáveis, como aqueles montes que jamais se movem. 16 de dezembro de 1908. Luísa, a grande Marte da privação de Jesus, o sinal da graça contínua, eficaz e extraordinária que Jesus lhe dá. Passando por dias amarguíssimos, lamentava-me com nosso Senhor, dizendo-lhe: como me deixaste cruelmente, dizias-me que me havias escolhido como tua pequena filha, que devias sempre me ter em teus braços, e agora lançaste-me por terra, e em vez de pequena filha, vejo que me transformastes em pequena Marte. Mas por menor que seja o martírio, é igualmente cruel e duro, amargo e intenso. Enquanto dizia isso, ele moveu-se dentro de mim e disse-me: minha filha, tu te enganas. Não é minha vontade tornar-te pequena Marte, mas grande Marte, porque se te dou a força de sustentar com paciência e resignação a minha privação, que é a coisa mais dolorosa, mais amarga que se possa encontrar, e que nem na terra nem no céu há outra pena que a iguale ou que se assemelhe. Não é isso heroísmo de paciência e o último grau do amor, onde todos os outros amores ficam para trás, quase anulados, sem que nenhum possa comparar-se a ele ou estar-lhe à altura? Não é isso? Então, grande martírio. Tu dizes ser pequena Marte, porque sentes que não sofres tanto, mas não é que não sofres, é o martírio da minha privação, que absorve as outras penas, fazendo-as até desaparecerem. Por quê? Pensando que estás privada de mim, nem cuidas nem dás atenção às tuas outras dores, e por não as considerares, chegas a não sentir-lhes o peso. Por isso, dizes que não sofres. Além disso, não te lançarei por terra. Ao contrário, mantendo-te mais do que nunca estreitada entre os meus braços. E mais te digo, se a Paulo dei a minha graça, eficaz no início da sua conversão, a ti dou quase continuamente, e o sinal é este, que continuas em teu interior, a fazer tudo o que fazias quando eu estava quase continuamente contigo, fazendo agora o que parece que fazes sozinha. Esse sentir-te toda imersa e ligada a mim, pensar sempre em mim, ainda que não me vejas, não é algo teu nem uma graça ou extraordinária, mas especial e eficaz.
E se muito te dou, é sinal de que muito te amo e que muito quero ser amado por ti. 25 de setembro de 1908. 3 condições para que Jesus possa nascer em nossos corações. 3 amores. Encontrando-me no meu estado habitual, desejava o menino Jesus. Depois de muito custo, ele se fez ver dentro de mim, como um pequeno menino, e disse-me: minha filha, o melhor modo de fazer-me nascer no próprio coração é esvaziar-se de tudo, porque ao encontrar o vazio, posso ali depositar todos os meus bens, e então posso permanecer nele para sempre. Se houver espaço para transportar tudo o que me pertence, tudo o que é meu, para dentro dele. Uma pessoa que fosse morar na casa de outra poderia dizer-se contente se naquela casa encontrasse espaço para colocar todas as suas coisas? Do contrário, torna-se-ia infeliz. Assim sou eu. A segunda condição para fazer-me nascer e aumentar a minha felicidade é que tudo o que a alma contém, seja interno ou externo, tudo deve ser feito por mim. Tudo deve servir para honrar-me, para seguir as minhas ordens. Se mesmo uma só coisa, um pensamento, uma palavra, não for por mim, eu me sinto infeliz e, devendo ser o Senhor, fazem-me escravo. Posso eu tolerar tudo isso? A terceira é o amor heróico, o amor engrandecido, o amor de sacrifício. Esses 3 amores farão crescer de modo maravilhoso a minha felicidade, porque a alma se oferecerá a obras superiores às suas forças, realizando-as apenas com a minha força. Engrandecerão a alma, fazendo com que não só ela, mas também os outros me amem, e ela chegará a suportar qualquer coisa, até mesmo a própria morte, para poder triunfar em tudo e dizer-me: não tenho mais nada, tudo é apenas amor por ti. Esse modo não só me fará nascer, mas me fará crescer e formará para mim um belo paraíso no seu próprio coração. Enquanto dizia isso, eu o olhava, e de pequeno no instante, ele se fez grande, de modo que fiquei toda repleta dele, e tudo desapareceu. 27 de dezembro de 1908. O Eu Te Amo, que passava entre o menino Jesus e sua mãe santíssima. Estava meditando enquanto a mãe rainha dava de mamar ao menino Jesus. Dizia a mim mesma o que poderia passar entre a mãe santíssima e o pequeno Jesus neste ato. Nesse momento, sentiu mover-se no meu interior e ouvi-lhe dizer: minha filha, quando sugava o leite do seio da minha dulcíssima mãe, junto com o leite, eu sugava o amor do seu coração, e era mais amor do que leite o que eu sugava. E enquanto sugava, naquele ato, sentia-me dizer-me: eu te amo, ó filho. E eu repetia a ela: eu te amo, ó mãe. Eu não estava sozinho nisso. Ao meu eu te amo, o Pai e o Espírito Santo, toda a criação, os anjos, os santos, as estrelas, o sol, as gotas de água, as plantas, as flores, os grãos de areia, todos os elementos corriam atrás do meu eu te amo e repetiam
Nós te amamos, ó Mãe de nosso Deus, no amor do nosso Criador. Minha mãe via tudo isso, ficava inundada, não encontrava sequer um pequeno espaço onde não se houvesse dizer que eu a amava. Seu amor ficava para trás, quase sozinho ela repetia: eu te amo, mas nunca poderia igualar-me, porque o amor da criatura tem seus limites, seu tempo. O meu amor é incriado, interminável, eterno. E isso acontece com toda a alma que me diz: eu te amo. Também eu lhe repito: eu te amo. E comigo toda a criação a ama no meu amor. Oh, se as criaturas compreendessem qual é o bem e a honra que obtêm, mesmo apenas ao me dizerem eu te amo, bastaria apenas isso, pois um Deus ao seu lado lhe responde honrando-as. Também eu te amo. 28 de dezembro de 1908. O terremoto de Messina e Calábria. Encontrando-me no meu estado habitual, sentia como se a terra fizesse oscilações e quisesse faltar sob meus pés. Fiquei impressionada e dizia comigo: Senhor, Senhor, o que há? E ele dentro de mim disse: terremotos, e fez silêncio. Eu quase não prestei atenção e, permanecendo quase em mim mesma, continuei as minhas habituais coisas internas. Quando, de repente, tendo passado cerca de 5 horas desde a palavra que me foi dita, senti sensivelmente o terremoto. Assim que terminei de senti-lo, encontrei-me fora de mim mesma, quase confusa, vi cenas dilacerantes, mas logo a visão me foi tirada e me vi dentro de uma igreja. Do altar saiu um jovem vestido de branco. Creio que fosse Nosso Senhor, mas não posso afirmá-lo com certeza. Que aproximando-se de mim, com um semblante imponente, disse-me: vem. Eu encolhi os ombros, sem me levantar e refletindo em mim mesma que naquele momento ele estava flagelando e destruindo, disse: Senhor, justo agora queres levar-me? Quase recusando o convite, então aquele jovem lançou-se nos meus braços e no meu interior senti-lhe dizer: vem, ó filha, para que eu possa dar fim ao mundo. Assim destruí-lo-ei em grande parte, com terremotos, com as águas e com as guerras. Depois disso, encontrei-me em mim mesma. 30 de dezembro de 1908. O motivo das penas e de tudo o que Jesus fez em sua infância. Estava meditando sobre o mistério da infância e dizia a mim mesma: meu menino, a quantas penas quiseste sujeitar-te? Não te bastava vir grande, quisestes vir criança, sofrer as faixas, o silêncio, a imobilidade na tua pequena humanidade, dos pés, das mãos. Para que tudo isso? Enquanto dizia isso, ele moveu-se no meu interior e disse-me: minha filha, as minhas obras são perfeitas. Eu quis vir como pequeno infante para divinizar todos os sacrifícios e todas as pequenas ações que existem na infância. Assim, enquanto as crianças não começam a cometer pecados, tudo permanece absorvido na minha infância e divinizado por mim.
Quando, porém, começa o pecado, então começa a separação entre mim e a criatura, separação dolorosa para mim e lamentável para elas. E eu perguntei: como pode ser isso, se as crianças ainda não possuem o uso da razão e não são capazes de merecer? E ele respondeu: isso eu concedo primeiro pela minha graça, o mérito segundo, porque não é por vontade delas, que não querem merecer, mas porque assim o estado de infância foi por mim disposto. Além disso, um jardineiro que plantou uma árvore não é honrado e não colhe o fruto, ainda que a árvore não seja dotada de razão. O artífice que faz sua estátua e tantas outras coisas, apenas o pecado destrói tudo e separa a criatura de mim. Todo o resto parte de mim para as criaturas e retorna a mim, até mesmo as ações mais triviais, com a marca da honra da minha criação. 2 de janeiro de 1909. Sob os escombros, a sorte de Jesus sacramentado é menos dura do que em tantos tabernáculos. Os pecados dos sacerdotes, a advertência de Jesus sobre outros terremotos. Retomo a dizer com enorme repugnância e apenas por obediência o que passei desde o dia 28 de dezembro a respeito do terremoto. Estava pensando comigo sobre a sorte de tantas pobres almas vivas sob as pedras e sobre a sorte do meu Senhor sacramentado. Também ele vivo, sepultado sob os escombros, e dizia comigo: parece que o Senhor diz a esses povos: sofri a mesma sorte pelos vossos pecados. Estou convosco para ajudar-vos, para dar-vos força. Amo-vos tanto que permaneço esperando um último ato de amor para salvar-vos a todos, sem levar em conta todo o mal que fizestes até agora. Ah, meu bem, minha vida, meu tudo, envio-te as minhas adorações sob os escombros, onde quer que estejas, os meus braços, os beijos e todas as minhas potências, para fazer-te contínua companhia. Oh, quanto eu queria ir desenterrar-te para colocar-te em um lugar mais digno e mais cômodo para ti. Nesse momento, meu adorável Jesus disse-me dentro de mim: minha filha, interpretastes certo o modo, os excessos de amor que tenho para com os povos, mesmo enquanto aos flagelos. Mas isso não é tudo, é ainda mais. Saibas, porém, que minha sorte sacramental talvez seja menos infeliz, menos nauseante sob as pedras do que nos tabernáculos. É tão grande o número de sacrilégios cometidos pelos sacerdotes e também pelo povo, que estava cansado de descer às suas mãos e aos seus corações, a ponto de ser levado a destruí-los quase todos. E que te direi da ambição, dos escândalos dos sacerdotes? Tudo neles era trevas, já não havia luz, como deveriam ser. E quando os sacerdotes chegam a não mais dar luz, os povos chegam aos excessos, e minha justiça é forçada a destruí-los. Também estava pensando sobre suas privações, e sentia um temor, como se também aqui devesse ocorrer algum grande terremoto. Vendo-me assim sozinha, sem Jesus, sentia-me tão oprimida que parecia morrer. Então, tendo compaixão de mim, o bom Jesus apenas fez
uma sombra e disse-me: minha filha, não te oprimas tanto, por tua causa pouparei esta cidade de gravíssimos danos. Vê se eu não devo continuar a castigar, em vez de se converterem, de renderem-se ao ouvirem sobre a destruição das outras províncias. Dizem que é culpa dos lugares, dos terrenos, como se fossem eles a causar isso, e aproveitam para desfrutar ainda mais, continuando a ofender-me. Quão cegos e insensatos são! Acaso toda a terra não está em meu próprio punho? Não posso eu, porventura, abrir as profundezas da terra e fazê-los ser engolidos também em outros lugares? E para que vejam, farei acontecer o terremoto em outros lugares, onde não é habitual que ocorra. Enquanto dizia isso, parecia estender sua mão no centro da terra. Pegava fogo dali e o aproximava da superfície, e a terra se sacudia e o terremoto se fazia sentir. Em alguns lugares mais forte, em outros menos. E acrescentou: isto não é senão o começo dos castigos. O que será o fim? 8 de janeiro de 1909. O propósito da Santa Comunhão é formar o ser divino na alma. Tendo recebido a comunhão, eu pensava no melhor modo de unir-me mais estreitamente ao bendito Jesus, e ele me disse: para te unires mais estreitamente a mim, até chegares a dissipar o teu ser em mim, assim como eu o transfundo no teu, deves em tudo tomar o que é meu, e em tudo deixar o que é teu, de modo que, se pensas sempre em coisas santas, que dizem respeito apenas ao bem, à honra e à glória de Deus, deixarás tua mente e tomarás a divina. Se falas, se operas bem e apenas por amor a Deus, deixarás a tua boca e tuas mãos, e tomarás a minha boca e as minhas mãos. Se caminhas pelas vias santas e retas, caminharás com os meus próprios pés. Se o teu coração amar apenas a mim, deixarás o teu coração e tomarás o meu, e me amarás com o meu próprio amor. E assim em tudo o mais, de modo que ficarás revestida de todas as minhas coisas, e eu de todas as tuas. Pode haver união mais estreita do que esta? Se a alma chega ao ponto de não mais reconhecer-se a si mesma, mas sim o ser divino em si mesma, este é o fruto das boas comunhões. Este é o objetivo divino ao querer comunicar-se às almas. Mas quanto o meu amor fica frustrado, e quão poucos frutos as almas colhem deste sacramento, a ponto de a maioria permanecer indiferente e até mesmo nauseada deste alimento divino. 22 de janeiro de 1909. Diferença entre os dons espontâneos e os dons de vínculo, pelos quais a alma contrai crédito com Jesus. Eu estava pensando nas tantas privações de Nosso Senhor, e que anos atrás, uma vez tendo esperado algumas horas por ele, quando veio, lamentei-me por ter me feito esperar tanto. Então o bendito Jesus disse-me: minha filha, quando eu te surpreendo, antecipando os teus desejos de querer-me, e venho sem te fazer esperar, tu ficas devedora para comigo, mas quando te faço esperar um pouco e depois venho, eu fico devedor para contigo. E te parece pouco que um Deus te dê a ocasião de ser teu devedor? Dizia comigo: naquele tempo eram horas, e agora que são dias, quem sabe quantas dívidas
ele já contraiu comigo? Creio que sejam inumeráveis, porque está causando-me muitas destes sofrimentos. Mas depois refletia: e de que me serve ter um Deus devedor? Creio que para Jesus tanto faz tê-lo como devedor, quanto ser devedora, porque ele, em um só momento, pode dar tanto à alma que equivale e até supera as dívidas que tem. Assim, as dívidas ficam anuladas. Enquanto pensava nisso, o bendito Jesus disse-me dentro de mim: minha filha, dizes tolices. Além dos dons espontâneos que eu concedo às almas, existem os dons de vínculo. Os dons espontâneos posso dar ou não dar às almas. A escolha cabe a mim, já que nenhum vínculo me obriga. Mas as almas dos dons de vínculos, como é teu caso, sinto-me vinculado, obrigado a conceder-lhes o que querem e a conceder-lhes os meus dons. Imagina um senhor e duas pessoas. Uma dessas duas pessoas tem dinheiro nas mãos desse senhor. A outra não. A ambas esse senhor pode dar, mas quem tem mais certeza de obter na hora da necessidade? Aquela que tem dinheiro nas mãos do senhor ou aquela que não tem? Certamente, aquela que tem o dinheiro terá todas as boas disposições, a coragem, a confiança para ir pedi-lo de volta ao Senhor. E se eu visse hesitar em dar-lhe, poderia dizer-lhe francamente: dai-me logo, porque afinal não lhe peço o seu, mas o meu. Enquanto aquela que nada tem nas mãos desse Senhor iria timidamente, sem confiança, e dependeria da graça dele, se quisesse dar-lhe alguma ajuda. Esta é a diferença entre quando sou devedor e quando não sou. Ah, se compreendesses os imensos bens que esse contrair crédito comigo produz. Adiciono que enquanto escrevia, pensava comigo outra tolice. Quando eu estiver no céu, meu querido Jesus, sentirás pesar por ter contraído tantas dívidas comigo. Ao passo que se vieres aqui e eu permanecer como devedora, tu que és tão bom no primeiro encontro que tivermos, quitarás todas as dívidas. Mas eu, que sou má, até não deixarei passar. Farei com que me pagues até mesmo um suspiro de espera. Mas enquanto pensava nisso, ele disse-me dentro de mim: minha filha, não sentirei pesar, mas contentamento, porque as minhas dívidas são dívidas de amor, e mais desejo ser devedor do que ter-te como devedora. Pois essas dívidas que contraio contigo, se para mim são dívidas, para ti serão penhores e tesouros que conservarei no meu coração eternamente, e te darão o direito de ser amada por mim mais do que as outras, e isso será para mim uma grande alegria, uma glória a mais, e tu terás pago até o minuto o desejo, o suspiro, o palpitar, e quanto mais fores exigente e avarenta em reclamar o que te devo, mais me darás prazer e mais te darei. Ficarás contente assim? Fiquei confusa e não soube dizer mais nada. Livro do Céu, volume 8, escrito Serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.